Estamos aí em abril, em uma nova pegada, um pouco mais de liberação. Você agora do Facebook aí que está nos ouvindo, nós temos um pedido. Se você ainda não é cadastrado no YouTube, não se inscreveu no YouTube, na página da igreja, nós precisamos ainda essa semana atingir 1000 inscrições, 1000 inscritos. E falta só 61. Então que você nos ajude, peça para amigos de vocês, se inscrever no canal da igreja, você que está no Face, você que está no Instagram, espalhe aí, peça. 61 curtidas é muito pouco. A própria Linda Lisa aí, se ela pegar as parceiras dela, a gente chega a 10.000 junto com ela. Se todo mundo que segue ela fizer isso, vai ser uma vez. Linda, tá aí um aviso lindo para você, para nós atingirmos pelo menos 1000 inscritos no YouTube. Amém, queridos? Nós estamos aqui com a Tatá e o Tom, dupla sertaneja, Tatá e Tom, estarão ministrando o louvor essa noite. Amém? A palavra está com eles. Amém. É uma palavra que o Senhor coloca no meu coração aqui. Mesmo nesse tempo que a gente recua, parece que a gente recua novamente e o Senhor fala pra gente ter esperança e pra gente voltar os olhos pra Ele. Então que nessa noite a gente possa de novo adorar ao Senhor e que a esperança dele possa invadir de novo o nosso coração. Nós temos alguém que nos trouxe esperança e esse alguém é Jesus. Nos trouxe salvação, nos trouxe alegria, nos trouxe a possibilidade de ter e crer numa vida eterna e alegre e plena com o Senhor. Amém? E para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém? Que essa certeza de que não seremos abalados e que o Senhor está conosco e é por nós esteja no seu coração. Quando essa pandemia voltou, muitas pessoas voltaram a ficar em pânico, voltaram a se preocupar. Nós temos notícias tão difíceis, nos noticiários, as pessoas que nos contam, que ouviram ou que sabem de alguém que tem passado por situações tão difíceis. E o que nós temos mesmo é o Senhor. E graças a Deus porque nós temos o Senhor, que é o que nos supre, tanto no nosso físico, quanto no nosso emocional, na nossa mente. Ele pode estar conosco em todo o tempo, em todos os lugares, desde que nós colocamos e voltamos a nossa atenção e o nosso coração a Ele. O Senhor não vai deixar de nos suprir, o Senhor não vai deixar de cuidar de nós de perto, ainda que as circunstâncias e a vida e este momento pareça que não, que possamos ficar sozinhos e desamparados e necessitados, mas o Senhor é a fonte da água viva, é a fonte da água da vida. Então
devemos orar, aquilo que nós devemos clamar, ou adorar, ou o que fazer para mover os céus. O Senhor me colocou no coração que é só a gente voltar para aquilo que o Senhor nos ensinou, que é a oração que Ele nos ensinou. Então, ainda que a gente esteja vivendo qualquer situação, nós podemos ainda ter aquela oração que Jesus ensinou, tocar o coração do Pai. Amém? Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, a vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, a vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Olha, eu retornando novamente.
Graça e paz para você que chegou agora. Se não me engano, meu apóstolo está online aí, o apóstolo Marco. Um abração, um beijão para ele, para a família. Saudades imensas. Não vemos a hora do pastor voltar aqui para nos visitar. Para nós será uma grande alegria. Voltando a relembrar, nós hoje estamos com 939 inscritos no YouTube. Faltam 61 inscrições para chegarmos a 1000 e podermos usar o YouTube de uma outra maneira, poder usar celular para fazer as lives. Então nós precisamos que você se inscreva ou peça para os seus amigos se inscreverem. Nós precisamos até esse final de semana tentar chegar a 1000 inscritos. Então entra no YouTube, lá na página da igreja, Família IBF, tem um logo, se não me engano, azul do YouTube. Entre lá, é aquele F que nós temos no aplicativo que é pretinho, mas no YouTube ele é azul. Entre e se inscreva, acione o sininho lá, né, curta a nossa página para chegarmos a 1000 inscritos. Amém? Eu quero ler só um versículo que eu entendo que tem um pouco a ver com o que nós estamos vivendo aqui em São Paulo e até mesmo no Brasil. Atos capítulo 8, verso 2, diz assim: daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então nós sabemos, pelo texto bíblico, que há um momento de perseguição, onde o próprio Saulo, que depois se tornaria Paulo, ele se torna um grande perseguidor da igreja. Né? Nós vemos nesse capítulo 8 que, um pouquinho antes do capítulo 7, há a morte de Estevão e há um consentimento de Saulo para que ele seja morto. Após isso, parece que ele se empolga, né? Parece que ele gostou da situação e ele começa então a perseguir todo mundo que dizia ser cristão, que dizia ser seguidor de Jesus. Parece que o que estamos vendo hoje ainda não é uma perseguição assim neste nível, mas nós já vemos, né, alguns sinais das autoridades impedindo que nós, como igreja, possamos estar reunidos. Nós sabemos que tudo tem um propósito, Deus está no controle de todas as coisas, mas eu quero te desafiar a orar. Estamos em um período de jejum, de intercessão e de oração. Não só a nossa igreja, mas eu creio que quase todas as igrejas do Brasil e algumas igrejas fora do Brasil também. Estamos 21 dias em jejum e oração, até dia 4 de abril, até meio-dia do dia 4 de abril, clamando para unidade das igrejas, para uma intervenção de Deus na nossa pátria e também para a regressão do vírus, para que ele seja eliminado da face da terra. Todo mundo tem dito aí, as autoridades, que talvez 2022, em 2020 falaram que talvez 2021, agora falam que talvez 2022. Queridos, quem dita as regras é o Senhor, e nós temos que confiar no Senhor. Nós estamos orando para que isso passe, e vai passar, eu creio, né? E eu quero te motivar a crer também que tudo isso vai passar em o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui conosco hoje pastor Márcio, um dos pastores da Igreja Batista da Família, líder do Homens de Honra, de nossa igreja, juntamente com Wagner, conhecido como Índio. Né? Os dois têm um trabalho excepcional com os homens, tem sido abençoador, e hoje ele está encarregado de trazer a terceira palavra dentro do tema Duro de Matar, e aí ele vai trabalhar o personagem dele, vai ministrar aos nossos corações, vai dizer por que esse personagem foi duro de matar, né? Quantas vezes tentaram matar esse homem, tentaram tirar a vida dele, e Deus sempre foi com ele. Tem gente na palavra que é duro de matar. E que nós, como igreja do Senhor, também sejamos assim. Quando o inimigo vier contra nossas vidas, sejamos a similaridade do que foi ministrado sobre José, o que foi ministrado sobre Moisés e o que será ministrado hoje com o pastor Márcio. Pastor Márcio, palavras tuas. Amém, graça e paz a todos, graça e paz a você que está em casa.
Que Deus possa te abençoar nessa noite. Confesso também que ministrar aqui é novidade. A gente fica um pouco receoso, mas a gente acredita que o Senhor está conosco e que a palavra é dele, e a palavra que vai ser ministrada também espero que fale ao seu coração, dentro daquilo que a gente vai estar compartilhando com os irmãos. Amém? Que seja realmente um motivador para você, e você realmente seja uma pessoa dura de matar na presença do Senhor, independente das circunstâncias, do problema que você está enfrentando, ou do problema e da situação que você vai enfrentar. Talvez você não esteja num momento desse, mas tenha certeza que ela vai chegar na sua casa. Eu espero em Cristo Jesus que você seja essa pessoa dura de matar. E o tema de hoje, o personagem de hoje é justamente o apóstolo Paulo, que o nosso apóstolo acabou de ler aqui, e hoje nós vamos comentar um pouquinho porque Paulo foi duro de matar. Primeiro a gente tem que pensar como é que uma pessoa é dura de matar. Eu gostaria de compartilhar com vocês Filipenses capítulo 3, versículos de 5 a 6. Vai falar um pouquinho sobre Saulo, o Paulo, que é o nosso personagem de hoje. E Filipenses capítulo 3, versículos de 5 a 6, vai dizer, falando sobre Paulo, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu, segundo zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Então essa é uma das qualidades aí que a Bíblia traz sobre a vida de Paulo, de como ele era. Mas eu queria trazer para você também uma questão, falando um pouco sobre Paulo, conhecido também como Saulo de Tarso. O seu nome é judaico. Ele também é uma das pessoas mais importantes do nosso cristianismo. Então, através das viagens missionárias, ele fundou várias igrejas na Ásia, na Europa. Ele é natural de Tarso, como já falamos, capital da Cilícia, da província romana sudeste da Ásia Menor. Tarso é uma sede, é uma universidade com a mais reputação. É nesse lugar que Saulo nasceu e passou a sua juventude. Aproveitou que morava num lugar bom, tinha uma boa educação, então ele aproveitou o que a cidade oferecia para ele. Seu pai era um dos mais fortes da seita dos judeus, um fariseu da tribo de Benjamim. Isso você vai ver lá em Atos capítulo 23, versículo 6. A respeito da sua mãe a gente não tem informação clara, a gente não tem nada, mas a gente sabe que ela provavelmente seja uma pessoa que influenciou muito a vida de Paulo, no seu caráter, no seu ensino, em tudo aquilo que ele precisava na época. E a educação de Paulo preliminar foi completada dentro daquilo que ele estava estudando. Então Saulo ele é enviado com cerca de 13 anos mais ou menos para uma escola judaica em Jerusalém, como estudante da lei. Ele tornou-se um aluno. E aluno de quem? De Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3. Passou-se muitos anos em um elaborado estudo sobre as Escrituras, a respeito de questões que ele dizem respeito, com os quais os rabinos se estudavam. Então ele foi se especializando dentro daquele estudo para que ele pudesse se tornar um mestre, um rabino. Então, esse é talvez um pano de fundo aí para você entender mais ou menos aonde ele nasceu, aonde ele estudou, para que ele pudesse se tornar uma pessoa bem sucedida na sociedade. Mas eu quero também que você abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, versículo 40. Quero só fazer um paralelo dentro desse mesmo período em que Saulo nasce, ele cresce, ele começa a estudar, se desenvolver. E nesse mesmo período, nós temos aí um personagem também, que é Jesus, que é o nascimento de Jesus. E o versículo 40 nos diz assim, 40. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém, à festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, ele subiu para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino ficou para trás em Jerusalém,
e José e sua mãe não souberam, mas, supondo que eles estivessem em companhia, andaram uma jornada de um dia e procuravam entre os seus parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que após 3 dias, eles o acharam no templo, ensinando no meio dos doutores, ouvindo e os dirigindo perguntas. E todos os que ouviam admiravam-se do seu entendimento com suas respostas. E quando o viram, ficaram perplexos. Disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu, teu pai, te procuramos angustiados. E ele lhes disse: Por que me procurais a mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios do meu pai? E eles não entenderam as palavras que eles disseram. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era sujeito. Mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, no favor para com Deus e os homens. E eu queria fazer um paralelo nesse sentido que, após esse período, talvez, a diferença aí de Paulo e Saulo talvez seja mais ou menos uns 2 anos, de um crescimento, de um nascimento para o outro. Então eles crescem. Paulo e Jesus. Paulo e Jesus. Então a gente vê que eles cresceram mais ou menos aí, né, nesse mesmo período, nessa mesma época. Então o que acontece? Jesus ele cresce, ele chama os seus discípulos, ele discipula os seus discípulos, ele lhes ensina, né, como a caminhada com o reino de Deus. Jesus prepara eles para a vida, para o reino. Jesus fala: olha, eu vou preparar vocês porque um dia eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, para andar com vocês. É aí, nesse momento, que entra agora Saulo. É nesse momento, cerca de 2 anos mais ou menos depois da ascensão do Senhor, o cristianismo começou a crescer. Até o pastor leu um versículo aqui que em Jerusalém o cristianismo cresceu assim de uma forma estrondosa, silenciosamente, mas estrondosa. Isso causou uma repercussão muito grande na cidade, onde os sacerdotes, né, aqueles que comandavam toda a religião da época, ficaram assustados com o crescimento. Né? E Estevão está nesse momento, ele se levanta afirmando: Jesus é o Messias. E se levanta uma agitação nas sinagogas e entre os judeus. Atos capítulo 6, versículo 7. É nesse momento que Jesus morre e ressuscita, que agora levanta-se também Paulo, agora para perseguir a igreja. E dentro do nascimento de Jesus também, se nós formos fazer um paralelo, ele também foi ensinado nessa escola judaica, né, para que ele pudesse também crescer. Jesus não nasceu sabendo tudo, nós acreditamos que ele foi para a escola, teve que estudar, né, aprender a questão das leis, né, teve o seu ensinamento. Em Nazaré existia uma escola pequena onde se reuniam os meninos a partir de 5 anos. O local, por motivo religioso, estava anexo a uma sinagoga e o programa escolar constava 2 ciclos básicos para eles. O primeiro ciclo durava 5 anos. Iniciava-se o alfabeto hebraico, né, o domínio da leitura a ponto de decorar os textos, isto é, e se aplicava aos outros conhecimentos, como geografia, história, gramática hebraica. Então, à medida que eles iam aprendendo, né, a questão dos textos bíblicos, eles também tinham a oportunidade de aprender a geografia, de aprender a história. Esse era o primeiro ciclo. Então, o segundo ciclo, ele durava apenas 2 anos, que seria a aplicação dos conhecimentos da lei oral judaica, isto é, a interpretação e o cumprimento que os doutores da lei faziam das leis judaicas. Então, Jesus ele estuda até esse segundo ciclo. Aos 12 anos, eles terminavam seus estudos, e se tinha alguém de destaque, ele poderia ir em Jerusalém estudar. Nesse momento, Jesus não vai para Jerusalém estudar. Saulo ele estuda até os 12 anos, depois ele vai para Jerusalém se preparar melhor ainda para aquilo que ele estava querendo buscar. Né? Outros voltavam com suas famílias para aprender a profissão do pai, para ganhar a vida. Então não eram todos que iam para essa escola de Jerusalém. Nessa universidade aí preparada, né, para que as pessoas, ou para que eles pudessem estar sendo formados aí, de repente mestre, ou se tornar um rabino. Então nesse momento que Paulo
ele se levanta para perseguir a igreja. No caminho de Damasco, todos nós conhecemos a história que ele pede autorização aos sacerdotes lá para poder ter essa liberdade de ir por onde ele passar, ele entrar nas casas, pegar as mulheres, pegarem os homens, pegarem as crianças e matar se forem cristãos. Então Paulo surge neste momento, fazendo com que toda esse cristianismo pudesse se acabar ou ser aniquilado. E Paulo faz isso. Ao caminho de Damasco, o Senhor aparece para ele. E ele, no mesmo momento, quando ele vê aquela luz forte, que ele cai ao chão, ele questiona. Ele é indagado. Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse momento ele reconhece que ele estava não só perseguindo os cristãos, mas sim o Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E nesse momento ele é levantado e depois é dado uma direção para que ele pudesse ir a uma casa de um dos irmãos lá para ele poder receber essa cura. E estando lá, ele é recebido. Ele fica lá um tempo. Um dos irmãos vão lá curar ele. Chega lá e ora com Paulo para que ele pudesse receber a cura, porque ele tinha ficado cego naquele caminho de Damasco, onde ele pretendia matar os irmãos. Então ele fica lá nessa casa, esperando receber a cura do Senhor. Ao receber essa cura, ele não vai diretamente agora aceitei Jesus, agora eu vou ministrar a palavra, apesar dos seus conhecimentos que ele obteve durante toda a sua percorrida na casa do Senhor, sua percorrida na sua vida, dos seus estudos, das línguas que ele aprendeu. Então ele não vai ministrar. Paulo ele é retirado, ele vai para a Arábia. Lá em Gálatas 1, 17, 18 vai nos dizer um texto bem claro a respeito disso. Então ele é levado para a Arábia para ficar lá 3 anos, para ele poder ser preparado para o Senhor. Então ser duro de matar, queridos, é realmente estar preparado, é passar pelo processo para que nós possamos ser mais úteis na obra do Senhor. Talvez você esteja aí pensando, poxa, mas eu já sei cantar, mas eu já sei ministrar, mas eu sei fazer um monte de coisas. Mas para você chegar aonde o Senhor quer, você precisa passar pelo processo. Mesmo você sendo bom em alguma coisa, você precisa passar pelo processo. Assim como Paulo também tinha uma característica, ele poderia ser bem uma pessoa que pudesse falar bem em público, ser bem aberto, claro em suas palavras, mas Deus precisava preparar o apóstolo Paulo para que o chamado que o Senhor tinha sobre a sua vida. E ele vai para esse lugar e fica lá 3 anos. 3 anos o Senhor ministrando, 3 anos o Senhor preparando Paulo para o seu ministério. E logo após ele começa a pregar. Depois ele volta. É interessante isso porque depois ele volta a pregar em Damasco. Mas ele não é muito bem aceito. Nessa região. Justamente porque, olha, aquele camarada lá, ele prendia os crentes, eles que matavam os crentes. E se nós formos ver lá em Atos 9, se tiver com a sua Bíblia aí, abre em Atos 9. Atos 9, 20. Mas isso aí, imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que ouviam estavam tontos e diziam: não é este que em Jerusalém destruíam e invocavam este nome? E com este intento veio aqui para levar presos os principais sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que haviam em Damasco, provando que aquele mesmo era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões de dia e de noite para matá-lo. Então os discípulos tomaram de noite, e desceram pelo muro dentro de um cesto. E quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando, trouxe os apóstolos e lhes declarou
como ele vira o Senhor no caminho, e esse lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente em nome do Senhor. E estava com eles, e entrando e saindo de Jerusalém. E ele falava ousadamente em nome do Senhor Jesus, e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam, seus irmãos desceram para Cesaré e enviaram Saulo para Tarso. Então Paulo não estava com a sua credibilidade ainda formada naquele lugar. Porque os judeus estavam com medo. Olha, vai ver que ele está disfarçando de crente aí, tentando se infiltrar dentro da igreja, ou dentro das casas para poder matar o pessoal. Nem os discípulos estavam confiando realmente da transformação, da mudança que Paulo passou a evidenciar. Mesmo Paulo falando ousadamente, com toda a autoridade, com todo o poder ali, os discípulos ainda ficaram com medo. Mas o interessante desse texto também é o versículo 30. Quando souberam, os irmãos desceram a Cesaré e enviaram para Tarso. O que acontece nesse período agora? Paulo já tinha passado 3 anos na Arábia. Ele volta a ministrar em Damasco. Ele não é muito bem recebido. Agora ele é enviado novamente para Tarso. E lá em Tarso ele passa mais ou menos uns 10 anos afastado. E o Senhor novamente preparando Paulo para o seu ministério. Mesmo os judeus aqui tramando alguma coisa para poder matá-lo, mesmo os judeus tentando fazer com que Paulo se calasse, ele ficou sabendo, montaram um esquema lá e livraram a vida de Paulo, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito muito grande na vida de Paulo. Então ele é levado para Tarso novamente. Lá ele fica mais ou menos aí uns 10 anos nessa percorrida aí, para aprender um pouco mais do Senhor. Ele ficando esse tempo todo lá, depois ele volta novamente, quando eles são levados para Tarso. Então, um pouco mais à frente, a gente vai ver que agora Barnabé começa a ministrar a palavra lá em Jerusalém. E eles precisam de pessoas, e a igreja reúne e fala: nós precisamos separar Barnabé e Paulo. Então há um começo de uma crescente da igreja. Então eles precisam agora de Paulo. Barnabé, sabendo disso, ele recorre a quem? A Paulo. Então o Barnabé vai agora buscar Paulo depois desse período de 10 anos. Lá em Tarso. Agora você vai me acompanhar. Então eles voltam, vão para Antioquia. Barnabé, Paulo e o Marcos. Então vão os 3 agora lá para Antioquia, ser aqueles que vão ministrar a palavra do Senhor, aqueles que vão realmente levar a palavra do caminho. Olha, Jesus é o Messias. Jesus é aquele que veio aqui e ressuscitou. O interessante também nessa passagem é que eles levam João Marcos. E João Marcos, ele é novo na fé, talvez novo de idade, e no decorrer da sua caminhada aí com Barnabé e Paulo, talvez ele não se sentiu muito bem com a fala de Paulo, por ele ser novo. Talvez estava acostumado mais com Barnabé nessa questão, por ser parente, e sempre estava andando com Barnabé. Agora chega Paulo, e aí no momento dessa viagem, João Marcos fala: olha, não vou seguir viagem, vou voltar para a casa dos meus pais. E ambos, João Marcos volta e agora segue Barnabé e Paulo. Mais à frente a gente vai ver dentro do correr da história também, que agora João Marcos, eu acredito, nós acreditamos que ele cresceu, aprendeu mais do Senhor. E no texto mais à frente a gente vai ver que Barnabé vai fazer uma outra viagem. E agora ele chama João Marcos. Ele chega para Paulo e fala: Paulo, chega aí, vamos levar agora, eu estou a fim de levar João Marcos. Atos capítulo 15, versículo 37.
Barnabé decidiu levar com eles João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que eles separaram do outro. E assim Barnabé e Marcos navegaram para Chipre. E aí Paulo escolheu Silas e partiu recomendado pelos irmãos, graças a Deus, a graça de Deus. Ele passou a Síria, a Cilícia, confirmando as igrejas. Imagina só o desentendimento que Paulo tem com Barnabé por causa de João. Aqui no texto está muito claro e está com, vamos dizer assim, com a linguagem bem polida, né? Imagina só a briga de Paulo com Barnabé agora. Fala, não vou levar de novo o João Marcos, não. E Barnabé deve ser com aquela voz bem mansa, né? Paulo, eu estou querendo levar Barnabé. O que você acha? Ele vai ser útil para nós lá. E Paulo, enfurecido, falou, não, Barnabé, estou fora. O cara já deixou a gente na mão lá. Você acha que eu vou querer levar esse cara de novo para atrapalhar a viagem? Então imagine que seja uma desavença bem grande nesse sentido. Paulo deve ter ficado muito irritado, muito bravo com o Barnabé. O cara já pisou na bola. A gente vai levar de novo ele, quem sabe agora ele pode atrapalhar a nossa viagem novamente. E eles não entram em comum acordo. E nesse momento eles são separados. E Paulo, novamente, escolhe Silas e vai fazer a sua viagem. E mais à frente, lá em Filipenses, lá em Filipos, preso, mais um episódio aí de Paulo. Paulo é preso e açoitado lá em Filipos. Uma outra situação que Paulo também passa no decorrer da sua caminhada, como um homem duro de matar. Por onde ele passava, ele sempre tinha algum motivo, né, por causa de Cristo, de ser caçado, de ser perseguido, de ser muitas vezes pego, de ser muitas vezes açoitado, chicoteado por causa da palavra do Senhor. Na sua primeira viagem, ele realmente entra numa questão de pedir, olha, eu tenho que ser solto. Ele entra com esse pedido para ser solto diante dos reis lá da época, para que ele pudesse continuar a levar a sua palavra. Então, nessa primeira viagem que Paulo faz, ele realmente ele é preso, mas logo mais à frente ele também é solto. Em Filipos também ele é açoitado em Filipe, ele é escorraçado em Tessalônica, ele é enxotado de Bereia, ele é chamado de tagarela lá em Atenas, ele é chamado de impostor lá em Corinto. Então ele vai para Éfeso, a cidade de Éfeso. Em Éfeso ele passa mais ou menos lá uns 3 anos. Em Éfeso é a capital, Ásia Menor, provavelmente uns 300 mil habitantes, né? As 7 maravilhas do mundo antigo. Ela tinha lá o templo da Diana. É uma cidade fortemente idólatra, marcada pelo ocultismo. Mas isso não impediu que o apóstolo Paulo ministrasse na vida daqueles irmãos. Olha só, uma cidade totalmente idólatra. E Paulo vai lá, sem Bíblia impressa, sem zap, sem jornal. E ele ministra aqueles homens. E a cidade começa a ter um impacto muito grande. A cidade chega a ponto da idolatria recuar. Os feiticeiros a queimar os seus livros em praça pública. Você já imaginou isso? Naquela época, Paulo, apenas usando talvez a sua voz, ministrando aquele povo, e o povo se convertendo, e o povo realmente reconhecendo que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o Messias, e aqueles homens que eram feiticeiros daquela cidade. Talvez há muito tempo já, nessa atividade, eles começam a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai entrando nos seus corações, a palavra de Deus vai transformando, e a palavra vai limpando, e aqueles homens chegam a ponto de levar todos os seus livros para a praça pública e queimá-los. Imagina só o tanto de livro, o quanto, vamos pensar em valores, o quanto de dinheiro eles queimaram lá em praça pública. Isso Paulo fez assim, sem nenhum recurso, vamos dizer assim, que nós temos hoje. E muitas vezes hoje nós temos N recursos, e muitas vezes a gente não consegue falar nem quem está do nosso lado. Nem o meu colega que estuda comigo na escola, nem o colega que trabalha comigo do meu lado,
A gente não consegue falar. E Paulo, ele conseguiu mover toda uma cidade em 3 anos. Em 3 anos, o que eu fiz? Se você olhar, ou se nós olharmos para trás, 3 anos atrás, o que eu fiz? De 3 anos para cá, quantas vidas eu ganhei? Quanta oportunidade eu tive de falar da palavra de Deus e não falei. Então, o tempo que ele passou em Éfeso, ele plantou igrejas nesses 3 anos. Tem várias igrejas aí, Mina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos. Há um avivamento espiritual ali naquele período, através do Espírito Santo de Deus. Então é isso que é duro de matar. O camarada não tinha problema, situação, lugar ou viagem difícil para ele. Porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, foi encarregado de uma missão e ele cumpria a risco. Depois que ele sai, depois que ele está em Éfeso, ele vai para Jerusalém, ele vai levar uma oferta pelo seu compromisso lá de Gálatas 2:10, que ele tinha com os judeus. Paulo foi para os gentios, mas não esqueceu dos pobres, de Atos 18:2. Ele fez uma coleta na igreja gentia para levar aqueles judeus. O Espírito Santo me assegura, não são cadeias e tribulações, e em nada considero a minha vida. Estou pronto a morrer em Jerusalém. Por mais que ele fosse perder a sua vida, porque era arriscado ele voltar para Jerusalém. E o pessoal pegar a sua vida e tentar matá-lo. Mas ele fala, olha, em nada, o Espírito Santo me assegura que são cadeias e tribulações, e em nada considero a minha vida. O Espírito Santo já tinha falado para ele, ó, se você for para lá, você vai morrer. Se você for para lá, você vai morrer. Mas a certeza que ele tinha na vida dele era tão grande que não importava mais. O importante era eu levar a palavra, o importante era levar aquele Jesus que mudou a minha vida. Isso para ele era a alegria dele, o prazer dele. E foi construído durante a sua caminhada com o Senhor. Atos 28, capítulo 28, versículo 1 também, vai falar sobre um momento também que Paulo sofre um naufrágio. Também mais um episódio aí que nós podemos ver, aonde ele é um homem duro de matar. 276 pessoas no navio, né? Toma-se um desespero total, vem a morte. Imagina só aqueles homens daquela tripulação, o mar revolto, tem que descarregar um navio. E eles estão ali vendo a morte, talvez, à sua frente ali. Mas um anjo aparece para Paulo e fala, olha, fica tranquilo, Paulo. Vocês não vão morrer. Nenhum daqueles que estão nesse navio não vai morrer. Tenha coragem. E essa é a nossa certeza. Que mesmo em meio à tribulação, meio ao momento que nós estamos vivendo, o Senhor também está do nosso lado dizendo, olha, coragem. Coragem porque vocês vão passar, coragem porque eu estou com vocês. Mesmo que não pareça, mesmo que vocês não vejam, o Senhor fala, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a palavra de incentivo, de coragem que o anjo dá para Paulo. E mais à frente o navio, ele também ele se partiu em pedaços e ninguém morreu. E todos estão salvos. E todos estão salvos. E diante daquela ilha agora que eles estão à frente ali, que eles começam a chegar naquela ilha de Malta, que é chamado, os malteses preparam uma fogueira para aquecê-los, para recebê-los. E para manter aquele fogo aceso, nesse momento lá, Paulo pega alguns gravetos e vai jogar no fogo. E mais um momento que Paulo agora é atacado por uma cobra. Imagina só, você está com frio, querendo que a fogueira fique acesa, você vai jogar um graveto. Quando você joga o graveto, quando você volta a sua mão, tem uma cobra enrolada na sua mão. É mais um homem, ou mais um momento que é duro de matar Paulo. Então os malteses ficam assustados. A cobra mordeu Paulo. Deve ser algum assassino que fugiu do mar, mas agora ele vai morrer. Agora ele vai morrer porque a cobra pegou na mão dele.
E os malteses ficam assustados com essa situação. Os bárbaros, vendo que a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida esse é um homem assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. Então eles tinham a ideia de que um assassino que passasse pelo mar e sobrevivesse, ele não ia passar pelo mar, na verdade, o assassino, ele ia morrer no mar. Mas ele passou e agora vem a víbora lá e ataca a sua mão. E tendo ele sacudindo o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas os malteses ficaram aguardando, vai inchar. Daqui a pouco ele vai começar a tremer, daqui a pouco ele vai morrer. Mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar um tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Já não era mais um assassino, agora Paulo é um Deus. Não morreu no mar. Não morreu agora picado pela cobra. Não, ele só pode ser um Deus. Olha o texto, é o seguinte. E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recebeu e hospedou cortesemente por 3 dias. E aconteceu que o pai de Públio estava doente de febre e o fluxo de sangue. E entrando Paulo, a vê-lo depois de orar, impôs suas mãos sobre ele, o curou. Então Paulo tinha um propósito, chegar até aquela ilha e curar aquele homem, que era o chefe ali daquela ilha. Então Paulo é um homem duro de matar. Situações que ele passou, situações que ele vinha percorrendo durante as suas viagens, ou até mesmo sendo levado, preso para algum lugar, ele passou situações de morte, mas Deus sempre estava o livrando. Então Paulo era um homem duro de matar. Filipenses capítulo 11, ou Filipenses capítulo 1, 11, não tem... Filipenses capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. Então, que coisas são essas que estão acontecendo com Paulo? Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado novamente em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso. Lembra que ele foi para Tarso lá e ficou 10 anos mais ou menos lá? Ficou lá. E o Senhor tratando com Paulo naquele período. Foi rejeitado em Jerusalém, foi apredejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi enxotado em Bereia, foi acusado em Cesareia. E ele falando: eu enfrentei navio, fui picado por uma cobra, preso e algemado em Roma. Rapaz, é um homem duro de matar. Passar por tudo isso e falar: uau, quem é esse homem? Quão difícil é poder encostar a mão nele e matá-lo. Além do que ele tinha uma cidadania romana, e você tocar num romano naquela época era muito grave. Então, em alguns momentos, Paulo se valeu disso, falou: eu sou cidadão romano, vocês não podem fazer isso comigo. Existe uma lei específica para poder tratar comigo. Então eu quero ser julgado por essa lei. Mas o quão duro, o quão difícil foi as pessoas quererem matar Paulo de alguma forma. Seja açoitado, seja perseguido, seja chutado. Como era difícil matar Paulo. Este homem, na verdade, não crê no acaso. Ele não crê em sorte, ele não crê em olho gordo, ele não crê em sexta-feira 13. Mas ele sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Eu não sei quem ou qual é a mão que está dirigindo o seu destino. Talvez você esteja aí esperando ou tendo muita esperança nas coisas do mundo. Seja de repente uma vacina contra o Covid. Talvez sua esperança está toda nela. E é algo que nós precisamos repensar. Será que você realmente vai ser uma pessoa dura de matar, esperando somente nas coisas do mundo? Somente nas coisas que o homem tem a oferecer? Então nós precisamos esperar no Senhor. Saber que a mão de Deus está nos dirigindo e está nos conduzindo para um lugar melhor do que este. Paulo é preso em Roma. E o que acontece agora quando Paulo é preso em Roma? Imagina só as igrejas que Paulo
fundou durante toda a sua primeira, segunda, terceira, quarta viagem missionária. Quantas igrejas? Agora Paulo está preso em Roma. Quem é que vai cuidar das igrejas? Como é que a igreja vai agir agora? A igreja ela começa a crescer. Paulo é preso, mas a igreja agora, opa, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente pode ficar de braço cruzado. E a igreja começa a crescer. Viram que ele estava preso, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Não é diferente dos nossos dias hoje. Será que a gente vai precisar ver os pastores sendo presos para a igreja acordar e fazer alguma coisa? Não quero ser isso. Né? Nem eu. Ninguém quer ser preso para de repente a igreja se mover, né? Seja a IBF, seja a igreja do mundo inteiro. Eu estava compartilhando com o apóstolo aqui até um pastor que Ray Stedman, ele diz que, no livro, uma parte que eu estava lendo, que um dos maiores crescimentos que ele vê dentro da igreja é quando eles colocam os pastores dentro da igreja. Eu não quero esse método. Mas é o que aconteceu lá com a igreja. Quando Paulo é preso, a igreja começa agora a crescer. Começa a crescer. E mesmo preso, Paulo não deixava de evangelizar. Imagina só Paulo preso agora, sobre uma companhia de soldados romanos. A história está dizendo que, olha, é um soldado romano com ele em cada turno. A sua guarda pretoriana, a elite do imperador, a mais alta patente. 16.000 soldados faziam este rodízio. E ele evangelizou toda a guarda. Então, durante o período que Paulo fica preso, ele também não se cala. Paulo começa ali a ministrar sobre a vida daqueles soldados que diariamente faziam aquele rodízio com ele. Então, Paulo era um cara duro de matar, que precisava aí 16.000 soldados para poder guardar o camarada. E parece que era 4 que ficavam com ele. Então, nesses rodízios, aí rodava aí 16.000 soldados. E era guarda de elite, não era PM. Era só guarda de elite. O Willi não vai gostar dessa. Meu Deus, desculpa, né? Mas... para guardar Paulo, que era um cara duro de matar, tem que ser pessoa de elite. E quando a sua vida está de ponta cabeça, ele está escrevendo agora um capítulo emocionante na sua vida. Na primeira prisão, como nós falamos, ele pede para sair. Mas ele pede saída, mas não para... agora eu saí dessa primeira prisão, eu vou parar com tudo. Eu acho que eu vou me aposentar, eu acho que eu vou deixar para os mais novos agora, vou deixar para aqueles que estão no caminho aí me seguindo, eu vou discipular eles. Eu acho que eu vou aposentar. Eu acho que eu vou deixar essa vida agora para os mais novos, para aqueles que estão começando agora. Mas ele não para. Além de ser um homem duro de matar, também ele é um homem imparável. Porque ele não para em lugar nenhum. Todo lugar ele vai, ou vai viajar para fazer uma viagem missionária, ou ele está indo visitar alguma igreja, ele não para. Se você for ver a vida de Paulo, ele subia e descia aquelas cidades todas ali. Seja a pé, seja de navio. Paulo não para a sua vida pensando no seu próprio prazer. Uma coisa interessante que acontece também lá em Roma, 17 de julho do ano 64. Há um incêndio em Roma. Nero incendia Roma. E esse incêndio dura aí mais ou menos alguns dias, do dia 17 de julho até o dia 24 de julho. Então, 6 noites e 7 dias de fogo. E aqueles 14 bairros que tem lá, apenas 4 ficam sem ser incendiados. E é justamente os 4 bairros dos judeus. E Nero pega esse árabe agora e fala, olha, sobraram os 4 bairros aos judeus. Foram eles que botaram fogo em Roma. E aí começa agora uma outra perseguição sobre Paulo e sobre a igreja.
porque aí agora eles começam a pegar os cristãos judeus e começam agora a incendiá-los, colocarem estacas na rua de Roma, vivos e incendiados, verdadeiras luzes ou tochas humanas nas ruas de Roma. E ele começa a fazer toda essa perseguição. E Paulo está solto nessa época, ele é preso novamente na casa de Carpo. Ele está lá e os soldados vão lá e prendem ele. E agora Paulo é preso e é levado para uma masmorra, um lugar frio, um lugar gelado. E Paulo está nessa situação agora. Diante dessa prisão, ele escreve, e dentro dessa prisão ele escreve a sua última carta agora a Timóteo. Paulo, preso, num lugar totalmente gelado, frio, úmido, todo mofado. Imagina só, você está numa masmorra, sozinho, escuro, não tinha luz, não tem as regalias de hoje. Então era um lugar realmente fétido, um lugar realmente horrível. E o que passa de repente agora na vida de Paulo? Poxa, minha trajetória toda fazendo a vontade de Deus, minha trajetória toda seguindo fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e eu tenho que vir parar num lugar desse. Quantas vezes nós passamos situações da nossa vida que de repente a gente fala, poxa, eu só estou fazendo a vontade de Deus e vim parar num lugar desse. Estou passando por isso porque Paulo começa a pensar nessa questão. Então o maior apóstolo, o maior pastor, o maior pregador, o maior evangelista, o maior missionário, ele está numa masmorra, abandonado, só. O que passa na sua cabeça? O que passava na cabeça de Paulo nesse momento? É um momento de muita reflexão sobre nossas vidas. É um momento de reflexão. E Filipenses, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ele vai começar a fazer essa avaliação. E o versículo 7 ele diz assim, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. É um versículo que de repente fala, puxa, esse versículo é tão lindo, tão maravilhoso, tão bonito. Paulo não larga a obra, Paulo não vende o seu ministério. Ele fala, olha, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Esse é um homem duro de matar. E é esse homem, essa mulher que o Senhor espera que nós sejamos hoje. Independente da situação, do problema, da dificuldade, do Covid, nós precisamos combater o bom combate, para que nós possamos terminar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Eles não vão me matar. Estou me oferecendo a Deus como libação. 2 Timóteo 3. Não, peraí. 4, 6. Olha aqui errado. 2 Timóteo 4, 6. Porque estou pronto a ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo era um homem duro de matar, mas ninguém ia matá-lo. Ele ia se oferecer para o Senhor, para aquilo que o Senhor está chamando ele. E é nesse momento que ele diz, agora eu vou partir. E o partir aqui ele tem alguns sinônimos interessantes. E o partir a gente pode entender como tirar um fardo das costas de alguém. Isso é morrer para o crente. O partir agora nós podemos entender, descansar das suas fadigas. Apocalipse 14, versículo 13. Diz assim, eu ouvi uma voz do céu me dizendo, escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos e as suas obras seguem com eles. Então Paulo está nesse momento. Paulo não vai ser morto. Paulo está se entregando ao Senhor.
O outro sentido de partir é fazer a sua última viagem rumo à pátria celestial. É afrouxar a estaca de uma barraca para ir para a sua casa permanente, é mudar de endereço. Paulo não ia ser morto, Paulo estava fazendo uma mudança. Paulo não é dessa terra, Paulo está agora se entregando para que ele pudesse agora estar no seu endereço fixo, que é os céus. O que ele espera agora do futuro, sendo preso e sentenciado à sua morte. Paulo não estava preocupado se lá em Roma ele ia ser julgado e condenado pelo ato de ser de ter colocado fogo em Roma. Paulo não estava preocupado nisso. Podem me acusar do que vocês quiserem, eu não estou importando com isso. O importante é que o Senhor sabe quem eu sou, né? Os irmãos sabem quem eu sou, e eu estou justificado, sou justificado pelo Senhor. Então nada disso ia atrapalhar. Mas apesar da sua humanidade, Paulo também era um homem comum como eu e você, como nós. E ela não é anulada, ela tem um sentimento. Ele sente a falta dos irmãos, ele também sente a solidão. No versículo 9 diz: procura vir ter comigo depressa. E o versículo 21, procura vir antes do inverno. Paulo queria ver alguém, Paulo queria poder que, olha, vamos buscar nesse período aqui, vamos falar, volta lá e traz João Marcos comigo, pede para ele trazer meus livros, pede para trazer minha capa, porque o lugar que eu estou aqui é gelado, é frio, eu preciso, e antes do inverno. Vem depressa, mas vem antes do inverno, para que eu não sofra com frio. Marcos 15, 36 a 41, está falando aqui para trazer Marcos com ele. É aquele Marcos que ele rejeitou, é aquele Marcos que deixou ele na mão daquela viagem missionária. E agora Paulo fala, olha, agora você pode trazer Marcos, porque ele é importante para a minha obra. Então nós precisamos esperar todo esse processo, para que no tempo próprio nós possamos estar prontos e preparados para ser chamados para o Senhor. Não é ficar preparado ou esperando, sentado de braços cruzados, mas é você estar aí estudando, é você estar lendo, é você estar procurando aprender, para que quando você for chamado, você está hábil, pronto para o ministério. Não desça a sepultura com alguma pendência emocional. Peça perdão, tenha coragem. Talvez seja um momento que ele ia se reconciliar com João Marcos. Falava, João Marcos, eu não posso morrer sem antes pedir perdão para você. Eu sei que de repente eu não aceitei você na primeira viagem, eu devo ter magoado você. Era o momento de Paulo, um momento de reconciliação. E Paulo não queria descer a sepultura com essa pendência emocional. No versículo 10 ele sente aí o abandono, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito e para a Dalmácia. Paulo também foi abandonado. De repente, na sua velhice, você ser abandonado no momento que você mais precisa, no momento que você mais está necessitado de ajuda, de repente você é abandonado. Ou você é abandonado pelo seu pai, ou você é abandonado pela sua mãe. Isso dói em qualquer situação. O abandono ele não é bom em nenhum tipo de situação. Porque isso dói, isso machuca. E Paulo está sentindo tudo isso na sua pele. E os versículos 14 e 15, Alexandre o caldeeiro fez muito mal. O Senhor lhe recompensa segundo as suas obras. Tu que guardas-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Alexandre foi um dos que andaram com ele, mas que na percorrida da sua caminhada, o Alexandre deixou Paulo. E começou a resistir até às suas próprias palavras. Então Paulo também foi aí traído, provavelmente sendo entregue por esse Alexandre. No versículo 13, a capa que deixei em Troje, com Carpo, quando vieres, traze comigo. E também os livros, especialmente os pergaminhos. Imagine só Paulo naquela situação.
preso naquele lugar, sentindo frio, mas mesmo assim ele fala, olha, traz os meus pergaminhos, porque eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso escrever alguma coisa ainda. Então mesmo nessa situação ainda, Paulo, ele sente a necessidade de aprender. Ele não cessa de aprender, para ele não cessar de ensinar. Então quanto mais nós aprendemos, nós precisamos compartilhar. Quanto mais nós aprendemos, nós precisamos compartilhar. Assim como Paulo, naquela situação, imagina só, você numa masmorra preso, mas tendo essa vontade, desejo de ler, de aprender. E hoje nós temos aí, ó, Bíblia, temos a tecnologia aí do nosso celular, mas muitas vezes nós não aprendemos. Nós não tiramos um tempo para ler, para aprender. E o versículo 21 fala, procura vir antes do inverno, né? Trazer a capa, que era um lugar gelado, frio. Nós estamos aqui no maior conforto, tá até calor aqui dentro. Você está na sua casa aí no lugar tranquilo, talvez sentado no sofá ou deitado na cama, vendo uma live. E muitas vezes nós estamos reclamando disso aí que nós temos. Muitas vezes a gente está murmurando, poxa, só esse colchão, poxa, só esse sofá, poxa, só essa cadeira. Paulo tinha uma capa que ele pediu para trazer, para que ele não pudesse passar frio. O maior apóstolo, o maior pregador, o maior evangelista, o maior missionário, também não tinha um cobertor de um travesseiro para reclinar sua cabeça, nem nos momentos mais difíceis da sua vida. E muitas vezes nós estamos murmurando, reclamando com o Senhor daquilo que nós temos. Se nós formos olhar para a nossa vida e comparar com a vida de Paulo, quem é eu e quem é você? Diante daquilo que o Senhor tem feito. Será que você realmente, ou nós somos uma pessoa dura de matar? Ou nós somos fáceis de matar? Basta pisar no seu pé, basta falar alguma coisa para você, você logo já deixa de existir. Mas o versículo 17 e 18 diz, mas o Senhor estava comigo, fortaleceu-me, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida de todos os gentios a ouvisse. Eu fui salvo da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra e preservará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Mesmo diante de todas essas lutas, de toda essa traição, de todo esquecimento, Paulo ainda consegue, mas o Senhor não assistiu. A ele toda a glória e para todo o sempre. Este é o homem duro de matar. Ele não, Nero não mata ele, mas ele se entrega. Sabe quem eu tive lembrando quando estava lendo sobre isso? De Jesus. Jesus também foi um homem que ninguém matou. Jesus, ele deixou-se, ele se deu por nós. E é esse homem que fala, olha, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Muitas vezes a gente quer ser igual a Paulo, isso é bom, mas muitas vezes a gente não quer levar um ônus de ser traído, de ser abandonado, de ser rejeitado e de não ter uma vida talvez tão confortável que nós muitas vezes almejamos. Mas não desista, querido. Busque ao Senhor para que Ele possa te dar força ou nos dar força para que nós possamos continuar firme no caminho do Senhor, sabendo que as lutas desse mundo virão sobre nossas vidas, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Estou certo e poderoso que Ele é para nos livrar de todo o mal. Ele está nos garantindo um lugar celestial. E Paulo encerra a sua vida ali, naquele lugar. E naquele lugar ele também é morto. Naquele lugar ele também ele é encerrada toda a sua vida. Você imagina agora Paulo chegando o dia da sua morte. A Bíblia não relata isso, da sua morte. Mas imagina só,
ele sendo agora tirado daquele calabouço, daquele lugar frio, daquele lugar horrível que ele estava, sendo levado agora para o pátio, de repente, do palácio, lá onde ia ser executado, lá onde realmente a espada de Roma ia descer sobre a sua cabeça. Eu imagino Paulo um paizão, sabe, nessa época, quando ele está velhão, assim, já experiente, já, sabe, aquele paizão que abraça, que dá aquele abraço gostoso. Eu fico imaginando Paulo dessa forma. Mas Paulo é levado lá para ser decapitado. Aquele carcereiro rude que pega Paulo e leva para aquele lugar, onde já tem um tronco preparado para que Paulo pudesse colocar a sua cabeça ali, e que a espada de Roma pudesse descer sobre a cabeça de Paulo. Ele morre como um mártir ali, mas ele é recebido nos céus como um herói. Esse é um pouquinho da história da vida de Paulo, um homem duro de matar, mas que não se rendeu às prisões, aos açoites, a nada da sua vida. Realmente viveu para o reino do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e que você continue firme na presença do Senhor, sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém, glória a Deus. Eu creio que você foi tremendamente abençoado. Nós queremos motivá-lo a continuar trabalhando para o reino. Uma das coisas interessantes que o Márcio citou é que Paulo, quando ele se converte, ele passa um período pregando, né, bem aceito, e ele fica 10 anos de molho, 10 anos aguardando. Antes ele achava que estava preparado para pregar, fica 10 anos de molho, e aí ele fala, agora estou preparado, ele sai para pregar, e é só luta. A Bíblia fala que eram perseguições, naufrágios, picados por cobra, tentaram matá-lo, o homenzinho duro de matar. Tem muito crente aí, gente, que pega uma rinite e vai morrendo. Tá quase abrindo o bico. Tem gente morrendo de medo aí de morrer com o flango frito aí que veio lá da China, né? Tá todo mundo com medo de morrer com esse negócio aí. Paulo não temia nada. Acho que está na hora de nós nos levantarmos na força do poder do Senhor e não temer as adversidades que vêm. Olhe para Cristo. Olhe para essa série que foram ministradas de 3 mensagens, falando sobre José, falando sobre Moisés e agora terminando com Paulo. Pessoas que foram duras de matar, porque elas tinham em primeiro lugar na vida delas o Senhor. E é isso que nós precisamos ter. Amém? Não tenha medo do futuro, não tenha medo do presente. Celebre a cada momento a vida que Deus lhe deu. Amém, queridos? Antes de nós encerrarmos, nós estávamos esperando 61 novas inscrições, já caiu para 56. 5 pessoas já se inscreveram. Nós precisamos só de mais 56 pessoas para chegarmos a 1000 no YouTube. Então você que não fez, você que não mandou para um parente, eu não sei se todo mundo que está aqui está inscrito no YouTube. Se não tiver, a voadora vai comer já. Tá? Então, aqui em casa está todo mundo certinho, correto. Tá, Márcio? Inscrito? Não sei. Lamentável, irmão. Mas ele vai ver. O inimigo mora ao lado. Eu vou me inscrever, deixa eu pegar o celular. Eu acho que estou sim, mano. Tá bom. Amém? Então se inscreva, indica para os seus amigos. Eu creio que será uma grande bênção. Amém? Deus abençoe. Lembrando que amanhã temos Sala Souza às 21h30. Irmão, não perca. Tem sido uma bênção. E domingo, às 9 horas da manhã, temos Café em Família, que é um culto, é uma palavra. Você prepara a sua mesa, família senta junto e nós então vamos compartilhar uma linda palavra de Deus. Eu creio que será abençoadora. Se você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, provavelmente você já tem aí o Pix da igreja, tem o número da conta. Eu não sei se vai aparecer aí para você, eu acho que não,
mas procure nas mídias. Se você está no aplicativo, você vai entrar lá, contribuições, dízimo ou oferta. E aí você já faz a sua parte. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz. Eu quero orar, encerrando este momento, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o Elton, que estava aí tocando até agora. Não, tira a máscara, você vai orar. Senta aqui do meu lado, aqui do meu cantinho. Pronto. Responsabilidade. Para todo mundo ver quem é o Elton, esposo da Emília. E ele estará orando, encerrando a nossa live nessa quinta-feira. Senhor, meu Deus, obrigado por esse momento de oração, por esse momento de palavra, por esse momento de busca na tua presença. O Senhor visite cada lar, cada família, que o Senhor cubra cada um com sua proteção, que o Senhor abra as portas para aqueles que estão desempregados, que o Senhor não deixe faltar o alimento na mesa de ninguém. E o Senhor tome a direção de tudo, Senhor. Tome os nossos governantes, os nossos líderes e dê a capacidade, dê a sua graça a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de encerrar, só para você ver. O pessoal está de máscara, meio fake, alquinho. Não tem óleo da unção, mas tem alquinho já. Deus abençoe. Fiquem em paz em nome de Jesus. Ai, meu Deus, não quer acabar. Não quer acabar a live. Mas isso é bom, continua aí.